Se você cresceu no final dos anos 90, início dos 2000, talvez se lembre da icônica e absurda entrevista do PCC no programa do Gugu, não é mesmo? A tal entrevista ocorreu em setembro de 2003, época em que o falecido apresentador Gugu do SBT e Faustão da Globo protagonizavam uma verdadeira batalha de audiência nos domingos. Durante os anos 90, a audiência do Gugu costumava ser superior e suas atrações sempre atraíam mais telespectadores. Contudo, com o início dos anos 2000, o Domingão do Faustão começou a vencer o seu concorrente nessa disputa. Motivado por isso, e com a ideia de conquistar a audiência a todo custo, o programa do Gugu resolveu apostar numa estratégia ousada e que deu muito o que falar. Uma entrevista falsa com o PCC, o temido primeiro comando da capital, uma das maiores facções criminosas do Brasil e do mundo. Talvez você conheça um pouco dessa famosa entrevista, mas o que você talvez não saiba é quão séria foi a repercussão dela. Indenizações milionárias, desavenças com outros apresentadores, demissões e até mesmo ameaças de morte vindas do próprio PCC. Bem, tudo isso você confere aqui e agora. Que bom ter você mais uma vez conosco. Espero que esteja tudo bem contigo. Antes de pularmos diretamente para a entrevista, primeiro precisamos entender com quem Gugu estava mexendo. Atualmente, quando falamos em PCC, nós já sabemos de cara que se trata da maior organização criminosa de todo o Brasil, sendo que, diariamente, há notícias sobre as suas ações. Mas não apenas isso, há até mesmo aqueles que queiram categorizá-la como um grupo terrorista de fato. E é por isso que talvez você se assuste ao saber que, lá no início dos anos 2000, o governo de São Paulo negava a existência dessa organização. A justificativa era de que eles não precisavam alarmar a população revelando a existência de uma organização tão poderosa assim, e até mesmo durante a época em que a famosa entrevista foi ao ar, ainda havia quem negasse a existência do PCC. Acontece que, em 2003, a situação do crime organizado na cidade de São Paulo começou a sair muito do controle, chegando a um momento em que, mesmo com o governo se recusando a admitir, todos já sabiam sobre o PCC. Mas o que aconteceu para que a onda de crimes aumentasse tanto e fugisse do controle? Bem, o problema foi que o governo tentou bater de frente com os criminosos, mas não esperava por uma retaliação tão grande. Na época, o governo tinha um plano em mente. Apesar de não admitirem publicamente, eles sabiam quais líderes do PCC estavam presos. E mais do que isso, eles sabiam que, mesmo atrás das grades, eles continuavam comandando o crime organizado. Por causa disso, a ideia era transferir esses líderes para outras prisões mais severas, algumas mesmo bem longe do estado de São Paulo. É claro que os criminosos não gostaram, não aceitaram isso sem retaliação. A resposta do PCC na época foi mais ou menos assim. Havia muitos bandidos menores que tinham dívidas com eles, e aí, em vez de cobrar essas dívidas, eles acabaram perdoando esses bandidos se eles fizessem um trabalhinho sujo para eles. E qual era esse trabalho? Instaurar o caos em São Paulo. Foram vários e vários roubos, ataques a delegacias, assaltos em lojas, carros sendo queimados na rua e tudo mais que você puder imaginar. Quanto mais público fosse o crime cometido, melhor para eles. Foi nessa, inclusive, que até mesmo o padre Marcelo Rossi, famoso por suas pregações de carreira musical, acabou sendo vítima de tentativa de sequestro, sendo esse incidente que motivou toda a reportagem falsa do Gugu. Em setembro de 2003, enquanto ainda era governador de São Paulo, Geraldo Alckmin avisou ao padre Marcelo que o nome dele constava numa lista de possíveis sequestráveis do PCC e que ele corria perigo real por isso. Pouco tempo depois, ele realmente sofreu uma tentativa de sequestro, salvando-se por muito pouco. Na verdade, o sequestro só não ocorreu porque o motorista do padre Marcelo conseguiu reagir a tempo, tirando-os do perigo. Ao que tudo indica, ele virou um alvo da organização criminosa justamente
por ser uma figura pública muito amada, e a ideia era provocar uma grande comoção com isso, chamando atenção sem precedentes para a facção. Logo após o ocorrido, o próprio padre Marcelo se pronunciou, afirmando que, caso isso acontecesse novamente, era para deixarem que ele morresse. Nas palavras dele, eu disse a Dom Fernando que pode deixar me matarem. Eu fiz o meu bispo jurar que ia tomar essa atitude. Eles sabem que, se eu fosse sequestrado, isso sensibilizaria o público. Só pode ser isso, porque dinheiro não vai ter. Eu prefiro morrer a pagar resgate para bandido. Felizmente, os bandidos não voltaram a tentar sequestrá-lo e, poucos dias depois dessa tentativa de sequestro, a reportagem de Gugu foi ao ar. Talvez poucos se lembrem disso com clareza, mas no dia 7 de setembro de 2003, a maioria das TVs do Brasil estavam ligadas na Rede Globo, pois nesse momento todos acompanhavam o jogo de Brasil e Colômbia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Atualmente, um jogo de seleção pode até não atrair grande público, mas antigamente não. Não havia quem pudesse perder a oportunidade de ver aquele timaço com Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo e Kaká, um senhor time em campo. Ou seja, nesse momento, o Gugu já sabia que não tinha como competir contra a audiência da seleção brasileira. Mas, assim que o jogo chegou ao fim, o Gugu usou sua cartada, uma entrevista gravada dentro de um ônibus com 2 supostos integrantes do PCC. A reportagem foi exibida assim que o jogo acabou e dava para você primeiro assistir o jogo na Globo e depois mudar para o SBT a tempo de conferir a polêmica entrevista. E claro, o próprio Gugu depois falou que isso foi apenas uma coincidência, que eles nunca tiveram nenhuma intenção de cronometrar a hora da entrevista com o final do jogo. Mas é claro, ninguém acreditou muito nisso. Mas, voltando a falar sobre a entrevista, nela podemos ver 2 bandidos, identificados como Alfa e Beta, encapuzados e dizendo serem membros do PCC. Primeiro, eles assumem a autoria na tentativa do sequestro do padre Marcelo e logo depois ameaçam outras grandes personalidades. Dentre os ameaçados, inclusive, estavam apresentadores da Atena, Marcelo Rezende e Oscar Roberto Godoy. Só que a coisa não parou por aí, pois, além de ameaçá-los, os bandidos também ameaçaram as famílias deles. Todos os ameaçados eram apresentadores de programas policiais na época. E todos ficaram muito nervosos com as ameaças, é claro. Não apenas com as ameaças, mas também com o próprio SBT, que tinha essa gravação em mãos e, em vez de avisá-los que eles estariam correndo perigo de vida, sido ameaçados por membros do PCC, apenas divulgaram a reportagem em rede nacional, como se não fosse nada demais. Logo no dia seguinte, todos esses apresentadores já estavam reclamando ao vivo e criticando o SBT pela atitude deles. Vale lembrar que hoje nós sabemos que essa foi uma matéria falsa, mas no momento em que ela foi ao ar, todos acreditavam se tratar de algo sério, que aqueles realmente eram membros do PCC. O primeiro a ficar furioso com o acontecido e reclamar bastante foi o apresentador da Atena, conhecido pelo seu temperamento explosivo e polêmico. No programa Brasil Urgente da emissora Band, Datena se apresentava na época e xingou o SBT, o Gugu e também o próprio Silvio Santos, falando que era exatamente por isso que o SBT não conseguia fazer jornalismo de qualidade, já que eles estavam muito mais preocupados com o lucro e a audiência. Ele estava nervoso principalmente pelo fato da sua família ter sido ameaçada pelos bandidos. Aqui é minha testa, ó. Você pode tirar o dia que você quiser. Agora, ameaçar a família dos outros, como vocês ameaçaram, isso é uma coisa mais covarde e suja que pode existir na face da terra. Isso é uma sujeira que não tem tamanho. Num determinado ponto, a coisa escalou tanto que o próprio Datena passou a ameaçar os bandidos, falando que se algum deles encostasse um dedo que fosse na sua família, aí sim ele iria atrás do PCC. Bravata, né? Vocês que relem num fio de cabelo de um parente meu. Eu vou até o fim do mundo atrás de vocês. Até o fim do mundo eu vou atrás de vocês. Experimentem passar perto de alguém da minha família. Experimentem passar perto.
seus covardes! Já Marcelo Rezende, outro que foi ameaçado pelos supostos bandidos do PCC, foi ainda além do Datena. O que ele fez foi analisar o vídeo minuciosamente e com isso descobrir que a arma que os bandidos apareceram portando não tinha numeração raspada, então ele encaminhou essa numeração para a perícia policial, para eles encontrarem o dono daquela arma. Aquela arma que eu mandei ampliar. Eles mostram uma arma. O que eu pensei na arma? A arma está com a numeração raspada. Não, não está. E eu já mandei para a perícia para correr atrás. Foi um verdadeiro trabalho de investigação e tudo porque mexeram com a família dele. Além disso, enquanto apresentava o programa Repórter Cidadão lá na Rede TV, ele também conversou com Hélio Bicudo, vice-prefeito de São Paulo na época. Hélio chegou a falar ao vivo que, para ele, aqueles provavelmente não eram bandidos ligados ao PCC, mas provavelmente outros bandidos de alguma outra organização que estaria tentando incriminar o PCC. Mal sabia ele que estava parcialmente certo. Ameaças que nunca partiram de delinquentes, mas da polícia militar. Então é muito fácil você armar um fato como esse, uma ameaça que teria vindo do PCC, você elimina a pessoa e o PCC é tarimbado como autor. Claro. E você tira, então, o seu corpo, né, desse problema e cria um álibi imbatível. Cada vez mais aquela bola de neve ia aumentando. E é claro que os jornalistas ameaçados não foram os únicos que investigaram aquilo. Afinal de contas, por causa de toda a onda de crimes que estava acontecendo no estado, é claro que a polícia iria investigar a fundo um suposto vídeo de membros do PCC. O problema é que, quanto mais eles investigavam, mais a situação ficava feia para o SBT e para Gugu. A primeira coisa que a polícia fez foi contatar Wagner Maffezoli, o repórter que entrevistou os dois bandidos. Wagner se recusou a revelar como tinha chegado até os criminosos, alegando que ele estaria protegendo as suas fontes e não podia revelar quem elas eram. Luiz Antônio Marrei, o procurador responsável pelo caso, já não estava convencido daquela história desde o início. Isso porque ele não acreditava que o linguajar dos dois homens que apareciam na entrevista era realmente usado por bandidos. Era mais como se alguém estivesse tentando imitar como os bandidos falavam. Mas a coisa realmente começou a fugir do controle quando um dos líderes do PCC, um dos líderes reais dessa vez, ligou pessoalmente ao programa Repórter Cidadão, do Marcelo Rezende, para avisar que aquela entrevista do Gugu era falsa e que eles não tinham nada a ver com aquilo. Gugu pode até não ter entrevistado de verdade os membros do PCC, mas, com certeza, conseguiu atrair a atenção deles. Depois disso, não demorou muito até a casa cair e descobrirem que tudo não passava de uma farsa. Nesse momento em diante, iniciou-se uma caça ao culpado por aquilo. Durante o programa Jornal da Noite, apresentado por Roberto Cabrini, o Gugu chegou a dar uma entrevista na qual ele jurou que não sabia de nada sobre essa matéria ser falsa. Tenho confiança na minha equipe. O Maffezoli trabalha comigo há 8 anos. Ele afirma para mim que realmente são bandidos. Nesse episódio especificamente, você acha que traiu o seu público? Não, Cabrini, não traí por uma razão. Nós tivemos a melhor das intenções. Na ocasião, ele colocou a culpa no produtor, Hamilton Tadeu dos Santos, mais conhecido como Barney. De acordo com o Gugu, o seu produtor havia jurado para ele que aquela matéria era legítima, e ele simplesmente acreditou. Mas o que o Gugu não esperava é que o Barney também fosse dar uma declaração nesse mesmo programa do Roberto Cabrini. Dessa vez, foi o Barney quem jogou a culpa no Gugu, falando que o apresentador sabia sim que aquela reportagem era tudo uma farsa. Apontado como o homem que contratou os dois falsos bandidos do PCC, Barney confirmou que a arma usada na encenação é dele. Disse também que Gugu Liberato sabia de tudo. Sabia sim. Isso vai ser que nem o caso Sérgio Malandro. Mais uma vez, história pro meu lado. E só para contextualizar melhor, esse mesmo produtor, o Barney, também trabalhou como ator naquelas antigas pegadinhas da TV que faziam tanto sucesso antigamente. Mas quando a coisa toda estourou na mídia e todo mundo percebeu que
era tudo realmente uma farsa, o próprio Barney continuou acusando todo mundo do SBT. Além de acusar o Gugu de saber tudo desde o início, acusou também Rogério Casagrande, que era o produtor do Domingo Legal, por saber de tudo e ainda tentar jogar a culpa toda nele. No final, estava todo mundo tentando se salvar e jogar a culpa uns nos outros. Mas e quanto aos 2 atores que interpretaram os bandidos, hein? Para eles, a coisa ainda foi pior. Para começar, eles também afirmaram que o Gugu sabia de tudo. Além disso, um deles chegou a afirmar que foi contratado por R$150 para interpretar o bandido Beta, mas que acabou se arrependendo profundamente. Toinho, o Beta, disse também que Gugu Liberato sabia de toda a história antes da gravação ir ao ar. Também prestou depoimento hoje o Beta, Antônio Rodrigues da Silva, filho, conhecido como Toinho. Disse que foi contratado por R$150 para fazer o papel de bandido do PCC. Isso porque logo depois de vazar a informação que ele foi um dos atores dessa farsa, ele começou a receber ameaças do próprio PCC, que não gostou nem um pouco dele ter se passado por um deles. Mas e Gugu, hein? Bom, agora que todos passaram a acusá-lo, não havia mais como ele falar que não sabia de nada. Então, qual foi o seu próximo passo? Ele fez o que toda celebridade faz quando comete algum erro. Vai em algum programa em rede nacional pedir desculpas e dizer o quão arrependido ele estava. O programa da Hebe foi o escolhido para esse pedido de desculpas do Gugu. Mas com um detalhe importante. Ele aproveitou bastante o tempo dele para deixar claro que ele também era uma vítima da situação. O que eu queria dizer ao meu público, que eu prezo tanto, é que eu não falei ontem no meu programa a respeito desse assunto, porque eu seria novamente atacado e acusado de usar o meu programa para falar sobre esse assunto para dar mais audiência. Enquanto se explicava, Gugu disse que quem sugeriu a matéria para ele foi o Wagner Maffezoli, o que, na verdade, era para ser uma matéria sobre o sequestro do padre Marcelo, não uma entrevista com membros do PCC. Além disso, o Gugu também começou a dizer que nessa mesma semana em que a matéria foi ao ar, ele não teve tempo nem de conferir ela antes, pois os pais dele estavam com problemas de saúde e ele teve de ficar com eles no hospital. Ou seja, ele queria dizer que acabou aprovando tudo sem conferir primeiro e que só foi assistir a reportagem quando ela foi ao ar. Com isso, ele parecia mais estar se justificando do que realmente fazendo um pedido de desculpas. E quando você acha que a coisa não podia piorar, o Gugu conseguiu deixar tudo ainda mais bizarro. Olha só, ele chegou literalmente a comparar esse caso com quando Bin Laden e Saddam Hussein gravavam vídeos ameaçando atacar os Estados Unidos e ninguém questionava a legitimidade desses vídeos. Na visão dele, se ninguém questionava isso, então por que agora estariam questionando ele sobre o PCC? Quando, por exemplo, lá fora, dizem que o Bin Laden ou Saddam Hussein ameaçam, hein? Vamos atacar os Estados Unidos, ninguém vai perguntar se é verdade ou não que aquela voz é do Bin Laden ou do Saddam Hussein. E para finalizar, ele ainda concluiu com um atire a primeira pedra quem nunca errou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Que atire a primeira pedra quem nunca errou na vida. Eu errei, talvez... Bem, no final do programa, a apresentadora Hebe o aconselha a não ficar se preocupando demais com a opinião das pessoas e com essa busca insana pela audiência. E claro que, nesse mesmo programa, por causa do Gugu, a audiência da Hebe saltou de 10 para 19, mesmo ela não se preocupando com a audiência. Mas então tudo ficou por isso mesmo, com um pedido de desculpas nele na televisão? Não, muito pelo contrário, pois, para começar, ele ainda teria de se desculpar com os apresentadores ameaçados nessa reportagem falsa dele. Com o Datena, a coisa foi mais tranquila, sendo que ele mesmo ligou no programa da Hebe para poder falar com o Gugu. Não existe coisa mais importante no ser humano do que saber pedir desculpas. E o fato do Gugu ter pedido desculpas
mostra o grande homem que ele é. Durante a ligação, ele aceitou as desculpas e acabou ele próprio também se desculpando por ter se exaltado e xingado o Gugu, o SBT, o programa dele próprio. Já com Marcelo Rezende, a coisa não foi tão simples. O Gugu também conversou com ele, mas dessa vez numa ligação no programa Repórter Cidadão, e Rezende aproveitou essa oportunidade para criticar bastante o Gugu ao vivo. Você não acha uma irresponsabilidade colocar algo que só apenas ouviu falar sobre o PCC no ar sem que o senhor tivesse visto, o seu diretor interino, sem que o próprio autor da reportagem tivesse visto? O senhor não imagina que isso é uma irresponsabilidade? Ele reclamou principalmente do fato do Gugu nem ao menos ter ligado para ele depois da matéria, para saber como ele havia recebido a notícia daquela ameaça. E o que o Gugu respondeu? Ele disse que só não ligou porque não pensou isso na hora. E você lembra que no início desse vídeo eu falei que foram 3 apresentadores ameaçados pelos supostos criminosos do PCC? Além do Datena e do Marcelo Rezende, Oscar Roberto Godoy também foi ameaçado, assim como a sua família. Ao contrário dos outros 2, ele não aceitou nenhum pedido de desculpas e tratou logo de meter um processo para cima do Gugu. De início, ele estava pedindo uma quantia de apenas R$100 mil, que foi só aumentando e aumentando com o passar do tempo. No final, esse processo foi e voltou tanto na justiça que, quando a indenização dele enfim saiu, isso em 2015, o Gugu acabou tendo que pagar R$1 milhão, o preço dessa brincadeira. E não, a repercussão dessa reportagem não parou por aí. Bem, depois que tudo foi descoberto, o Gugu foi intimado pelo Departamento de Investigações sobre Crime Organizado para depor. No final, ele acabou tendo de responder por divulgação de notícia falsa e crime de ameaça, conforme o artigo 147 do Código Penal. Olha só onde essa brincadeira foi parar, hein? Com isso, ele pagou uma indenização de R$750 mil para poder encerrar o processo civil na Justiça de São Paulo. O Ministério Público Estadual acabou destinando todo esse valor da multa para instituições de caridade. Foram quase 2 milhões pagos por Gugu por causa dessa falsa entrevista. Já o SBT também teve que pagar uma multa de mais de R$1.700.000, que, apesar de ter sido um valor relativamente baixo para o tamanho do canal, era o que estava previsto em lei conforme o Código Brasileiro de Telecomunicações. Além da multa, o SBT também foi obrigado a tirar o Domingo Legal do ar durante 2 finais de semana, e isso, com certeza, trouxe muito mais efeitos negativos para a emissora. Quem queria tanta audiência acabou perdendo 2 domingos. Doideira, hein? No lugar do programa, eles acabaram exibindo reprises do Programa do Ratinho. E eu nem preciso dizer que a audiência foi lá no chão, né? No final de tudo, todos os envolvidos na falsa reportagem acabaram sendo indiciados pela Polícia Civil de São Paulo por apologia ao crime. Quer dizer, quase todos, pois Gugu acabou não entrando nesse meio. Na verdade, ele chegou até mesmo a voltar a assumir o programa, como se nada tivesse acontecido. Só que o Domingo Legal já não vinha bem nas pernas, é uma audiência bem menor antes desse episódio com o PCC. E a coisa não melhorou muito depois disso. Alguns anos depois, o Gugu acabou, enfim, saindo do programa e da emissora, até que resolveu aceitar a proposta da Record e ir para lá com um salário dobrado. Mas até mesmo por lá ele não durou muito, pois a audiência não era esperada e a Record acabou rompendo com ele. Gugu permaneceu até o final, afirmando que nunca soube nada sobre essa história e que era um dos enganados, enquanto todos os demais envolvidos acabaram pagando o preço. Infelizmente, nós nunca teremos uma confirmação por parte dele que acabou falecendo por um infeliz acidente. Mas levando em conta que até mesmo a morte do apresentador foi usada como uma forma de aumentar audiências de programas televisivos, isso nos faz perguntar: até onde essa guerra da audiência pode ir? O que você acha dessa pergunta?
que você acha dessa busca insana por audiência. O que você acha do tema? Deixe nos comentários, por favor. Muito obrigado pela sua companhia, muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.